Eu sei que muita gente tem dúvida na hora de montar um computador, né? Principalmente agora em 2022, porque as coisas estão muito caras, mas eu montei esse computadorzinho aqui em 2021, né? Montei ele ano passado, então já faz aí praticamente um ano que eu estou utilizando essa configuração e eu vou mostrar o que eu tenho instalado aqui nesse PC gamer, entre aspas, de pobre. Vou falar como que funciona o desempenho dele e assim, vou dar minhas opiniões sobre esse setup, que é um dos mais baratos que eu consegui montar e que atendia as minhas necessidades, né? Eu tenho 3 canais no YouTube, onde eu posto vídeos aí, um deles eu posto vídeo praticamente diariamente, e nos outros 2 mais esporadicamente, né? Além desse aqui, onde você está vendo esse vídeo. Então eu precisava de um computador que me ajudasse nas edições. Então eu bolei um computador que me ajudasse nas edições, mas que ainda me permitisse jogar alguns jogos também quando eu tivesse um tempo livre. Inclusive vou deixar os links dos meus canais ali na descrição para você poder dar uma olhada no nível da edição que eu consigo fazer com esse computador. Quer dizer, eu poderia fazer muito mais, né? Mas eu faço assim uma edição mais básica e tudo mais sóbria, né? Mas para vocês terem uma ideia dos vídeos que eu faço, eu vou deixar o link ali embaixo. De qualquer forma, eu vou mostrar então quais são as configurações deste computador, vou mostrar o que eu faço com ele e também vou deixar os links ali embaixo de onde você pode encontrar os produtos que eu vou citar, além de deixar uma lista também bem especificada de todos os componentes aqui desse PC. Aqui nesse computador eu tenho uma placa-mãe bem simples, porque como eu disse, a ideia era enxugar o máximo possível do orçamento, então eu não poderia gastar muito com placa-mãe. Então eu peguei uma Galaxy 410M Elite, que tem o chipset, obviamente, né, 410, H410, e ele tem o socket LGA 1200, ou seja, é um LGA de 10ª geração. Lembrando que essa placa aqui é uma Micro ATX. Ela é uma placa-mãe muito simples, muita gente inclusive chama ela de placa-mãe de secretária, mas eu já joguei muitos jogos nela, já editei muito vídeo nela, assim, edições pesadas, né, de arquivos grandes, e ela sempre deu conta, nunca sobreaqueceu nesse um ano todo que eu testei ela. Então se você quer uma placa de entrada com um valor assim acessível e que vai dar conta de tarefas mais simples, né, como editar vídeos e jogar jogos também não tão pesados, essa placa aqui é bem útil, né, na questão custo-benefício. Além de que ela aguenta processador até o i5 de boa, né? Se você tiver um i7, um i9, aí também, se for investir num processador mais caro, compensa investir numa placa também mais cara, porque daí essa aqui talvez não aguente, mesmo porque ela não tem dissipador de VRM. Então, nesses casos de um processador muito potente, ela pode se esquentar. Lembrando que essa placa também não é para overclock, tá? Embora dê para jogar jogos nela, ela não tem suporte para overclock, porque ela vai esquentar. Uma coisa que eu achei que valia a pena investir nesse computador aqui, que é um pouco mais caro, mas tem um benefício muito bom, é o SSD. Eu coloquei aqui um SSD da Kingston A400 de 240 GB, que tem leitura de 500 MB por segundo e tem uma velocidade de gravação de 350 MB por segundo. É um dos SSDs mais baratos do Brasil, mas mesmo assim ele dá conta do recado. Ele tem uma tecnologia aqui, que é a NAND TLC, que é um estilo de gravação que é mais barato de ser fabricado, mas ao mesmo tempo ele tem uma durabilidade menor, então isso tem que ser levado em consideração. Mesmo assim, esse aqui é um HD que ele aguenta até 40 TB de gravação, então se você fica criando arquivos, depois apagando, criando, apagando, todos esses gigas vão sendo contados até que você tenha aí 40 TB de gravação. Isso aí, para um cara que usa o computador no dia a dia, que até mesmo criador de conteúdo, como eu e tudo mais, isso aí dá para você trabalhar de boa por uns 10 anos, assim, de 5 a 10 anos tranquilamente. E quando o computador atinge, quando o SSD atinge essa marca de 40 teras gravados, não quer dizer que ele vai explodir, que ele vai parar de funcionar, quer dizer só que o fabricante não vai garantir a qualidade da gravação a partir daí. Mas, como eu disse, para você que é um usuário mais casual, esse aqui, mesmo ele sendo menos durável, ele pode ser utilizado tranquilamente, porque ele vai rodar aí por um bom tempo. Como eu falei, o SSD ele é mais caro que o HD, mas ele tem uma velocidade inacreditável. Esse computador aqui mesmo, em menos de 1 minuto eu já consigo iniciar ele todo e ele já está funcionando. Inclusive, quer ver? Eu vou até fazer um teste aqui rápido com vocês, ó, vou desligá-lo aqui, ó, e daí eu vou religá-lo e mostrar para vocês o tempo de boot, que também assim não é nada absurdo de rápido, né, porque é um computador limitado, mas o SSD faz um ótimo trabalho nessa questão. O meu outro computador,
que era com HD, ele demorava para começar a ligar, e depois que ele ligava, ele ainda tinha um bom tempo para eu conseguir rodar os programas, né? Então vou ligar ele aqui, ó. Vamos contar quanto tempo que vai dar para ele estar na tela de inicialização. Esse SSD, como eu falei, ele é um dos mais baratos, e é legal que o SSD, apesar dos outros produtos, né, dos outros eletrônicos estarem ficando cada vez mais caros, o SSD está meio que indo na contramão e está ficando mais barato com o passar do tempo. Então se você quer, deixa eu já digitar minha senha aqui. Então se você quer velocidade, compensa o SSD. Ó, deu 30 segundos basicamente, o computador já está ligado, ó. E se você ver, eu vou clicar aqui no internet, ó, já está funcionando aqui, ó, perfeitamente, tá vendo? Aí, ó, em menos de 1 minuto, menos de, sei lá, 50 segundos, ele já está funcionando aqui para eu utilizar o que eu quiser, tá vendo? Eu já até abri aqui a internet, ó, já consigo abrir aqui outros programas, ó, vamos abrir um Word aqui, ó, por exemplo. É claro que ele está pensando ainda um pouquinho, né? Mas, ó, o Word aqui já abriu, deixa eu maximizar aqui a tela para vocês verem. Então, é um computador que funciona bem rápido, apesar de ser um computador de entrada, né? Deixa eu abrir aqui um programa um pouquinho mais pesado, né? Que é o Audacity, para vocês verem também, ó. Ó, já abriu, tá vendo? Em poucos segundos ele já está funcionando. Eu acabei de ligar, então vale ressaltar que a RAM ali dele estava vazia, né? Deixa eu pegar aqui um mais pesado ainda, ó. Vamos abrir o Sony Vegas para vocês verem, que é o programa de edição que eu utilizo. Ó, já abriu aqui. Está carregando agora o Vegas. É claro que depois na RAM isso tudo vai ficando mais rápido, né? Como eu acabei de ligar, a RAM dele ainda está... Os arquivos ainda estão sendo realocados ali. Ó, já abriu aqui, ó, um arquivo novo do Sony Vegas, vocês viram? Foi rapidinho. Então o SSD, ele dá toda essa agilidade para a máquina. É claro que os outros componentes também vão influenciar, né? Então, SSD da Kingston A400 vale muito a pena. A fonte desse computador é uma Redragon RGPS de 500 watts. Qual que é a vantagem dessa Redragon? Como a Redragon era conhecida por outros produtos e depois foi entrar, né, para o mercado de fontes, eles conseguiram fazer uma fonte com um preço muito bom, talvez para ser um pouco mais competitiva também, né? Então essa fonte, ela é boa e barata. Essa é a principal vantagem dela. Ela tem o 80 Plus Bronze, né, que garante a sua eficácia. Ela tem PFC ativo e ela tem também uma ventoinha que é com velocidade variável, né? Dependendo do consumo, a ventoinha muda de velocidade. Então é uma fonte muito boa que dá conta do recado, e desse setup aqui que eu tenho, que é um setup leve, né? Se você for ver, ela nunca deu problema, e assim, com certeza a Redragon eu vou comprar as próximas fontes que eu precisar com ela, porque os caras mandaram muito bem e conseguiram um preço bem acessível. Na parte de memória RAM, essa placa-mãe aqui, ela suporta 2 slots, tá? Então eu coloquei também 2 pentes de memória de 8 GB cada, e eu peguei duas DDR4 da Oloy ou Black. São 2 pentes então de 8 GB, elas são de 3000 MHz, lembrando que em setups de Intel, que é o caso do meu, você tem que setar essa memória numa velocidade numa frequência, né, de 2666 MHz, porque a partir disso a Intel começa a ficar um pouco instável, né? Então eu tenho essas duas memórias de 3000, tive que jogar para 2666 para conseguir rodar tranquilo com Intel. De qualquer forma, essas duas memórias são as DDR4 mais baratas do mercado. Você consegue achar DDR3, né, ainda com um preço melhor, mas DDR4, que já é uma tecnologia superior, essas aqui são as mais baratas de longe. 8 GB, 2 pentes de 8 GB, para mim, estou fazendo edição de vídeo e quero jogar de vez em quando, são suficientes, né? Então eu tenho 16 GB trabalhando em Dual Channel, que dá um boost, né? Todo mundo sabe disso. Então essas duas memórias são muito boas, elas aguentam bem, elas têm dissipador, então elas não têm problema de aquecer, e assim, ela não tem RGB, tá? É uma memória barata. Você consegue encontrar da Oloy também as com RGB, mas aí já é um pouco mais caro. Quando eu estava comprando, como a ideia era enxugar o orçamento, eu acabei pegando essa aqui mais simples. Mas pode pegar essa aqui de boa, porque ela é bem legal, a latência dela é CL16, então dá para rodar as coisas aí bem tranquilo com ela, porque ela consegue carregar bastante coisa e tem uma velocidade bem maneira. Agora o processador, vamos para o que interessa, processador e placa de vídeo, né? O processador aqui é um Intel Core i3 de 10ª geração, sendo ele o 10100F.
ele tem os núcleos, né, de 3.6 GHz, sendo que você consegue ir no modo turbo até 4.3 GHz, e ela é 4/8. Isso é muito legal, porque 4/8 quer dizer que ele tem 4 núcleos físicos, mas ele pode gerar 8 threads. Então ele é um dos modelos de entrada, né, do Intel Comet Lake. Comparado com o modelo 9100, então ele tem o dobro de threads, né? O 9100 seria o modelo anterior, sendo que esse aqui é o 10100. Ele tem o dobro de threads, né? Porque o 9100 era 4 núcleos, 4 threads, esse é 4 núcleos, 8 threads. Então a Intel trouxe, né, o Hyperthread para um novo segmento de mercado. E aqui então cada núcleo físico consegue gerar 2 núcleos lógicos, sendo que ele otimiza a capacidade de processamento, pegando ali a área que não está sendo utilizada durante o processamento de algo e alocando para áreas onde isso está sendo necessário. Então a gente tem aqui um gerenciamento inteligente do processamento que deixa tudo muito mais otimizado. Então, até a 7ª geração, se eu não me engano, isso aqui era exclusivo isso aqui era uma configuração, né, parecida com a do i7. O i7 lá era 4.8 na 7ª geração. E ele, claro, né, ele era um pouco melhor na questão de gigahertz, mas ele era 4.8. E agora até mesmo um simples i3 é 4/8. Então esse aqui eu peguei porque eu queria um processador para edição, então quanto mais threads melhor, né? Eu até vi lá um i5 4.4, mas achei que não valia a pena, peguei o i3 4.8 porque também o preço era melhor, e eu optei pelo 10100F porque ele não tem o vídeo integrado, o que deixa ele também mais barato. Mas, para funcionar, você precisa necessariamente de uma placa de vídeo. Como eu já ia comprar a placa de vídeo, peguei o 10100F para não ter que gastar um pouco a mais com o processador e enxugar mais ainda os custos. E o AMD competidor dele, só para a gente deixar aqui claro, é o Ryzen 3 3300X, que também é bem interessante, mas na época eu preferi ficar com Intel. E a placa de vídeo que eu tenho aqui é bem simples, tá? Mas está dando conta do recado. É uma PowerColor RX 550, modelo Red Dragon, de 4 GB de VRAM, DDR5, com 128 bits de arquitetura. Então, como eu falei, ela tem 4 GB de VRAM, ela tem Dual Fan, essa aqui que é o modelo que eu tenho, que é o DataLand. Ela não precisa de conector extra de energia, então qualquer fonte aí de 400 watts dá conta de rodar essa placa. E assim, ela não atende jogos muito pesados, tá? Mas roda tranquilamente aí Fortnite, roda GTA V, Warzone, dá pra jogar nela também. Eu já joguei muito nela Nier Automata, assim, se você colocar o gráfico no médio, roda perfeitamente. Dark Souls 3 também joguei com o gráfico no médio, foi tranquilo. Agora eu tô jogando Hellblade, posso até abrir aqui pra gente fazer um teste do Hellblade, como é que tá, mas eu tô jogando também tranquilo. É claro que não jogo com uma fluidez, né, com uma qualidade gráfica de outros setups, né, mas como eu disse, aqui é um setup bem PC gamer de pobre mesmo, porque você quer jogar um jogo, mas você vai ter que jogar no mínimo. Esse é o lance. É claro que alguns jogos você consegue jogar ali no médio, né? Tem jogo mais simples que você consegue jogar no alto, mas jogos assim do Play 4, jogos do Xbox One, dá pra jogar tudo no médio tranquilo, e jogos mais pesados que isso talvez você já precise aí de uma placa de vídeo um pouco melhor. E só para fechar aqui o setup, né? Tem esse gabinete Galaxy Nebulosa Mini Tower com vidro temperado aqui, que é o GX700. É muito bonito, tá? Depois eu coloco a imagem ali para vocês também, mas ele tem vidro aqui, tem grade na frente, onde fica o fan, né? Dá para pôr fan aqui atrás também. E, cara, esse é meu PCzinho de pobre. Eu acho que eu vou abrir aqui, ó, para vocês verem rapidinho o Hellblade que eu tô jogando, pra gente ver, ter uma ideia, né, de como que ele tá indo. E eu, só para fechar, eu uso aqui um controle de PS3 para jogar jogos nele. Se você tem um controle de PS3 aí sobrando, dá pra você rodar tranquilamente. Tá, vamos colocar o Hellblade aqui pra funcionar. Eu não vou colocar o gravador de tela, porque senão vai cair meu desempenho aqui. Deixa eu colocar no mudo, né, pra facilitar a vida. E vamos testar ele aqui. Eu não vou colocar o gravador de tela para não cair o desempenho, e eu não tenho, né, uma placa dedicada de captura. Então eu vou fazer assim mesmo, só aqui como um teste, tá? E eu vou mostrando aqui para vocês como é que tá a questão de FPS. Bom, já abriu aqui o jogo, ó. Vou clicar aqui em continuar. Eu vou mostrar para vocês também como é que tá a questão dos gráficos, mas eu acho que eu coloquei no baixo esse aqui, tá? Para ele ficar mais legalzinho. Ó, aqui ó, tá rodando ó, a 30 FPS, 26, tá vendo? Ó?
tá rodando tranquilo o jogo. Depois, se vocês quiserem, eu poderia até fazer vídeos de testes mesmo, né, de outros jogos. Ó, tá rodando a 26, tá vendo? Ó? Pra mim, que sempre joguei bastante até PS3, se tiver 30 FPS pra mim já tá ótimo. Vamos ver aqui, ó, como que tá a questão dos gráficos. O gráfico tá no baixo. Esse aqui é um jogo que eu vi que ele é bem pesado, tá? O Nier Automata eu joguei tudo no médio, foi tranquilo. Esse aqui tá no baixo, ó. Tá rodando aqui, ó, a 25 FPS, ó, 26, tá vendo? Como eu falei, é um computador de pobre, né, gente? Ó, 26, 30, 26. Então, você não pode esperar muita coisa na questão de jogos. Sendo que isso aqui é um jogo que é pesado, cara. Ele não é um jogo leve, não. Embora ele já seja aí de 2017, eu acho. Ele ainda é um jogo bem pesado. O mundo dele é meio grande, assim, né? Tem muito detalhe, apesar de eu ter diminuído aqui a questão de detalhes, né? De detalhamento da imagem. Mas, cara, é um jogo que dá pra jogar tranquilo. Eu até tava jogando no médio, mas o FPS tava caindo bastante, então fica meio ruinzinho, né? Mas se você não liga de jogar, com gráfico baixo, dá pra você jogar tranquilo. Depois, como eu falei, eu posso fazer vídeos de testes de jogos mesmo, né? Mostrando aqui, filmando a tela, tudo mais certinho, mostrando como é que os jogos se comportam na RX 550, que não é uma placa boa, mas é uma das placas que está mais em conta hoje em dia, né? Se bem que se você já investir um pouco mais, você consegue talvez comprar uma 1650, né? Talvez. Se bem que já tem que investir um bocadinho a mais, né? Mas uma 1650 já seria mais recomendado. De qualquer forma, esse aqui é o meu setup de pobre. Ele roda bem os jogos que eu quero, apesar de ter que colocar tudo no mínimo ou no médio. Ele roda muito bem as questões de edição. Os vídeos que eu renderizo vai tudo muito fluido. E para outras atividades do dia a dia, daí ele é perfeito, assim, para navegar na internet, para mexer com texto, para Photoshop, essas coisas. Talvez Photoshop não seja algo de dia a dia, né? Mas Photoshop nele fica tranquilo. Enfim, é um setup, como eu falei, que é bem simples, mas que me atende e dá para jogar uns jogos. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de olhar a descrição ali, onde eu vou colocar certinho a configuração desse PC e também os links para você dar uma olhada nas peças. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui e até a próxima.